Boa tarde, queridos irmãos. Mais uma vez, felizes estamos e queremos e desejamos que todos sintam-se bem-vindos à nossa casa de oração, onde, nesta primeira parte, então, nós convidamos a todos para que fechemos nossos olhos suavemente, pensemos em Jesus, nosso grande mestre, e assim, nos desligando das lides diárias, dos afazeres de todo dia, vamos harmonizar a nossa mente, nos preparando para ouvirmos a mensagem de hoje à tarde, nesse nosso encontro, na palavra da nossa querida irmã Alexandra, sobre o assunto plenitude dos ensinos de Jesus. Portanto, mais uma vez, envolvidos e agradecidos, nós vamos agora ouvir a palavra da nossa querida irmã, que vai nos expor o assunto. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Boa tarde a todos. Então, o tema que nós vamos falar hoje é sobre a plenitude dos ensinos de Jesus. Nós vivemos hoje em um mundo extremamente materialista. E a nossa sociedade, ela é dominada por esses pensamentos materialistas. Muitas vezes, nós mesmos, nas nossas escolhas, a gente também coloca o materialismo acima de tudo. Nós vivemos buscando a nossa felicidade nas coisas, em ter coisas, em comprar coisas, em conquistar coisas. Então, a gente, acima, mesmo procurando ser pessoas melhores, querendo ser melhores, espíritos mais elevados, a gente coloca nas nossas vidas primeiro o ter, para depois a gente poder fazer e daí sim a gente ser. Essa dinâmica de ter para depois fazer e assim ser, ela é um pouco controversa e ela é bem ruim para as nossas vidas, porque a gente vive correndo atrás de títulos, de formações, um emprego melhor, a gente quer ter uma casa maior, a gente quer ter um conforto, quer ter um carro de luxo, a gente quer ter um dinheirinho no banco. Então a gente procura a nossa felicidade nas coisas, a gente procura no ter a nossa felicidade. E a gente vai se afastando com isso daquilo que realmente importa, que é o ser espiritual que nós somos. Muitas vezes essa nossa busca, ela traz nas nossas vidas um verdadeiro vazio existencial. Porque as coisas materiais, elas não trazem a verdadeira felicidade que Jesus nos ensinou. Ela nos traz uma felicidade momentânea, mas ela não nos plenifica como filhos de Deus que nós somos. E parece que muitas vezes, quando eu conquisto alguma coisa, aquilo já perde a graça, e daí eu quero já conquistar, já coloco os meus sonhos em alguma outra coisa. E não é errado isso na gente. A gente precisa, né, ter esse espírito de conquista, esse espírito de progresso, querer melhorar, querer conquistar as coisas. Mas a gente não deve colocar isso acima da nossa condição espiritual. Eu conheço uma pessoa que ela queria ter um carro melhor, um carro maior, para poder viajar com a família. Então ela lutou, trabalhou, conquistou, né, conseguiu conquistar, comprou um carro maior. Mas daí aquele carro maior, ele não tinha um item de segurança, não era tão seguro quanto a família precisaria. Então a pessoa lutou, correu atrás e conquistou e conseguiu comprar um carro mais robusto. Mas daí o carro
não era muito ágil. Então precisaria de um carro que tivesse um desempenho maior, que fosse mais ágil. Então foi lá, correu, conquistou, trabalhou, lutou e conseguiu. E por fim começou a trocar de marca, porque essa marca é melhor, aquela marca é mais luxuosa, e assim foi indo, foi vivendo a sua vida, perdendo o seu tempo de vida, buscando uma coisa que não deixava ela feliz. Até que um dia comprou um carrão de luxo, que acho que todo mundo aqui iria gostar de ter aquele carrão, e daí essa pessoa mandou um funcionário buscar o carro e deixou lá na garagem vários dias, porque já não era mais aquela conquista, já não trazia mais a felicidade. Então o que buscou? Eu acho que eu preciso ter uma casa diferente, ou um apartamento, e muitas vezes a gente pensa isso, né? Quando eu me aposentar, quando eu conseguir comprar aquela casa de campo ou a casa de praia, quando eu conseguir me formar, quando eu fizer alguma coisa, aí sim eu vou ter condições de fazer o bem ao próximo para poder ser uma pessoa melhor. Mas será que a gente não está procurando essa plenitude no lugar errado? Será que a gente não está perdendo o nosso tempo nessa encarnação, buscando alguma coisa, colocando os nossos valores naquilo que não vai trazer verdadeiramente a felicidade para nós? Então, existe na sociedade hoje muita ansiedade, muita angústia, muita depressão, perda, né, de tempo de vida. As pessoas estão trabalhando mais, acabam vivendo e aproveitando menos. Estão indo em busca de medicações para conseguir dormir, medicações que mantenham depois acordado, bebidas alcoólicas, drogas, sexo desvairado. Então muitas coisas, estão buscando muitas coisas aqui na Terra que não vão trazer a felicidade plena. Se a gente fizesse uma pequena pergunta, se a gente tivesse uma constatação na nossa vida, que a gente pensasse assim, eu sou um ser espiritual. Que diferença faz muitas coisas na nossa vida. A gente não correria tanto atrás de algumas coisas se a gente se permitisse olhar para a nossa vida como um ser espiritual. Se nós tivermos problemas, e todos nós temos os problemas, se alguém me passou para trás, se eu perdi meu emprego, se alguém usou de maldade com a bondade que eu pratiquei, se alguém foi maledicente, se alguém me traiu. Se eu pensar somente nessa vida, nessa existência aqui, nessa encarnação, a vingança vai ser a melhor solução. Porque então eu vou me vingar, vou ficar fixo com a pessoa. Mas se eu me colocar na posição de um ser espiritual e pensar que existem vidas e existe uma trajetória evolutiva nas nossas vidas, e se eu pensar que esse meu irmão que agiu errado comigo, ele é o meu irmão, não é um inimigo ou um adversário, ele é um irmão que caiu nas veredas da maldade. Se eu pensar nele como um irmão meu que fez a maldade para mim, e que de repente, indo mais longe ainda, se de repente eu pensar que pode ser que em uma outra vida fui eu que fiz a maldade para essa pessoa e ela está só tirando as contas comigo nessa vida, então sim, eu vou estar pensando como um ser imortal que nós somos. Então, se eu pensar nesta vida como eu sendo, por exemplo, uma governanta, né, ou um mordomo de um palacete, onde existe um patrão que me deixa usufruir dos bens, mas se eu pensar que depois, quando eu tiver que ir embora, eu não vou levar nada disso, porque isso vai ficar aqui. Se eu pensar que essa minha vida aqui, nessa encarnação na Terra, ela é só passageira e que depois virão outras vidas, outras existências, eu vou passar a enxergar as coisas de uma forma diferente. Então eu vou começar a pensar que eu preciso ser, e daí eu sendo, eu vou sentir a necessidade de fazer o bem para os outros e consequentemente eu vou ter as coisas. Então a doutrina espírita nos ensina isso, que a gente precisa inverter esse ciclo. Ao invés de ter para depois fazer e depois ser, é o contrário. A gente precisa ser para depois fazer, para depois a gente poder ter as coisas. E se não for aqui, vai ser em uma outra existência, né? Jesus, ele não tinha nenhum travesseiro para
a cabeça, ele não tinha uma cama para repousar. Ele vivia na casa de Pedro em Cafarnaum, porque ele foi expulso da terra dele, que era Nazaré, porque o pessoal de lá disse: quem que é esse filho desse carpinteiro aqui? O que ele está se achando aqui? Né? Vinha aqui dizer que ele é o nosso Messias, o nosso prometido, o nosso Salvador. Quem que é esse cara? E expulsaram ele, a própria família consanguínea dele, os irmãos de sangue. Eles não compreenderam ele, os discípulos também não compreenderam, foram compreender depois da crucificação qual que era a magnitude, a plenitude dos ensinamentos de Jesus. Se Jesus, com tudo isso, ele viveu tudo isso e ele se manteve nessa paz, por quê? Porque ele se enxergava como um ser, uma criatura de Deus, um filho de um Pai Criador. E ele sabia que depois dessa existência, na vida plena, na vida que a gente vai ter depois, que é a nossa verdadeira casa, a gente vai passar a enxergar a nossa vida e entender o porquê de muitas coisas que aconteceram, muitas dificuldades que aconteceram aqui na nossa vida. Ele nos ensinou que a gente deve procurar os nossos tesouros onde a traça não corrói, onde a ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba. A nossa bagagem espiritual que a gente deve ir alimentando, né, colocando lá na nossa bagagem espiritual essas coisas boas. Foi isso que ele ensinou para nós. Ele ensinou que ele era a água viva, o pão da vida. E ele falou: eu sou a água viva, e aquele que bebe da minha água nunca mais terá sede. A gente nunca mais vai ter essas procuras, essas angústias, esse vazio existencial se a gente procurar os ensinamentos de Jesus e procurar viver esses ensinamentos de Jesus. Porque ele é a água viva. E ele ainda disse mais, ele disse: aquele que beber dessa água não terá sede, porque de dentro dele vai jorrar uma fonte inesgotável de vida eterna. Então é assim que nós devemos procurar viver as nossas vidas, né? Então, nos encaminhando para o final dessa explanação, a gente precisa perceber algumas coisas nos ensinos de Jesus para a nossa vida como espíritos. Então, quando a gente tiver algum problema, a gente vai pensar assim: eu tenho esse problema, mas que diferença isso vai fazer na minha próxima encarnação? Então a gente já começa a pensar como ser espiritual. Ele nos ensinou que nós somos seres imortais. Ele nos ensinou que na casa do Pai há muitas moradas. Ele nos ensinou que nós somos deuses e que a gente pode fazer tudo o que ele fez. Ele disse: vocês podem fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Ele ensinou que o reino de Deus está dentro de nós. Então, quando as dificuldades baterem a nossa porta, a gente vai lembrar que tudo isso vai passar e que o Espiritismo nos ensina que nós devemos procurar os ensinamentos de Jesus, mas não só aprender, ler, ir lá, né, no Evangelho e ler, mas tentar converter aqueles ensinamentos para a nossa vida. Como é que eu posso viver efetivamente os ensinamentos de Jesus na minha vida? Procurar ter essa conexão com o divino, fazer preces, agradecer a Deus, pedir por alguém, dar um abraço acolhedor, buscar a justiça para com os outros. Se eu tenho bem, se eu tenho coisas, né, permitir usar desses bens, mas permitir também que esses bens melhorem as vidas das outras pessoas. Então tudo isso nos eleva, nos planifica e nos traz essa luz interna que Jesus disse que nós temos. Vós sois luzes, nós temos uma luz interna. Então que a gente possa buscar na plenitude dos ensinamentos de Jesus a nossa elevação, a nossa melhoria contínua, para que a gente possa cada vez mais subir essa escada de ascensão que nos conduz diretamente a Deus. Então era essa mensagem que a gente tinha para hoje, e agora eu vou chamar os nossos irmãos, nossos amigos médiums, para se colocarem, para a gente fazer a nossa prece final, que é o passe coletivo, né? Passe coletivo, que a gente vai estar recebendo, assim como o passe individual, a gente vai estar recebendo tudo aquilo que a gente veio aqui procurar hoje. Então, vou pedir para todos que fechem os seus olhos.
e que permitam, nesta tarde maravilhosa de primavera, com o canto dos pássaros ao fundo, louvando a Deus, nós queremos te louvar também, Pai, por todas as bênçãos e as coisas maravilhosas que temos nas nossas vidas. Nós queremos te agradecer também pelas dificuldades que nos permitem chegar mais perto à evolução espiritual. Nós te pedimos, Jesus, que desça sobre esta nossa casa do caminho, sobre os corações de todos esses nossos irmãos que vieram aqui hoje buscar por Ti, pela Tua palavra de consolo, pelo alento dessa nossa doutrina espírita, que tanto nos consola e que nos traz paz. Queremos agradecer aos irmãos espirituais que fazem hoje parte do nosso convívio aqui, neste lugar, para que faça asepsia dos nossos pensamentos, para que a gente possa sair daqui melhores do que aqui entramos. Que possamos ir em paz e que o Senhor Deus